Você está no canal de Professor Raimundo Brabão, então significa que você quer a tua aprovação. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Raimundo dando mais uma dica de matemática. É isso aí. Vamos nessa, minha rapaziada. Vamos responder mais uma questãozinha aí envolvendo os triângulos retângulos, certo? Razões trigonométricas. Vamos nessa. Eu tenho aqui. Isso aqui é uma questãozinha de vestibular, certo? Vamos lá. Ele fala que tem um barcozinho lá no meio da água, tá? Num rio, um barcozinho no rio, pode ser no rio, pode ser na praia. Ele usou um exemplo de um rio. Tem um barquinho lá no rio, chega esse rapaz aqui querendo pescar o seu peixinho também. Ele vê o barco a uma certa distância, que ele não sabe qual é, mas ele é um cara curioso, ele é um cara da matemática e ele quer calcular a distância, né? A distância entre a margem do rio até o ponto onde o barco se encontra. Então, como ele é um cara esperto, é um cara da matemática, o que foi que ele fez? Ele pegou, saiu desse ponto, ele caminhou perpendicular, né? Perpendicular, ele fez uma caminhada perpendicular. Gente, é muito importante, né? Quando falar em perpendicular, quer dizer que esse segmento, com o segmento que vem de cá, ele forma um ângulo de 90 graus, certo? Já expliquei para vocês. Perpendicular quer dizer que essas retinhas que estão se cruzando ali naquele ponto, ele está fazendo o quê? 90 graus com o solo. Então essa distância está fazendo 90 graus com o solo, beleza? Então é isso aí que ele quer dizer. Que esse carinha saiu daqui desse ponto, ele caminhou de forma perpendicular 50 metros, certo? Depois ele parou aqui. Quando ele parou nesse pontozinho lindo, ele olhou novamente para o barco e percebeu que via o barco agora em um ângulo de 60 graus, certo? E aí o problema pede para você achar o valor dessa distância de onde ele saiu até a distânciazinha, até onde se encontra o barco, certo? Como é que a gente resolve isso? Então a gente chamou esse valorzinho de quê? De x, essa distânciazinha aqui, a gente chamou de x, certo? E tem esse ângulozinho de 60 graus, então a gente pode aplicar as razões trigonométricas, certo? Então como é que eu vou achar essa distância, lembra? Se eu estou aqui, né? Se eu estou nesse ponto, eu pego esse lado, divido por esse, eu acho quem? Eu acho o seno. Se eu pego esse segmento, divido por esse lado aqui, eu tenho o cosseno. Como eu quero esse ladozinho, eu já tenho essa medida, então eu vou dividir esse lado que eu estou procurando por esse lado aqui que ele me falou que mede 50 metros. Então eu vou achar quem? Eu vou achar a nossa tangente, beleza? É isso aí. Então eu vou dizer que o nosso xzinho lindo dividido por 50 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a nossa tangente de quanto? De 60 graus. Até aí estamos juntos? Então é assim que a gente resolve esses probleminhas, certo? Então a tangente de 60, vocês lembram lá da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A tangente é diferente, falo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então a tangente de 60 vai ser o que? Raiz de 3, beleza? Então eu vou dizer que meu x sobre 50 vai ser igual a raiz de 3. Então a tangente de 60 graus ela é igual a raiz de 3, beleza? Vamos lá, aqui embaixo não aparece, mas aqui tem um escondido. E aí o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, certo? Então 1 vezes x vai dar o nosso querido x igual a 50, que multiplica a nossa querida raiz de 3. E aqui está o resultado. Então, essa distânciazinha linda da margem do rio até o barco vale quanto? Vale 50 raiz de 3. Pessoal, muita calma nessa hora. Em alguns problemas, certo? Ele vai pedir para tu aproximar a raiz de 3, vai te dar um certo número lá. Vai dizer que é 1,2, 1,3, vai te dar um número decimal. Então, no lugar, se ele dissesse aqui que raiz de 3 vale 1,35, 1,3, 1,35, então
no lugar de 1, no lugar do raiz de 3, tu ia ter que substituir por esse número que ele te deu. Nesse caso aqui, ele não deu valor para a raiz de 3, certo? Então é isso aí. Na hora que for fazer a questão, né? A gente tem que estar atento a todos os detalhes, porque às vezes a gente faz, né, todos os cálculos tudo certinho, mas às vezes ficou aquele detalhezinho lá importante que a gente não prestou atenção, a gente não leu com calma, né? Na hora de fazer um vestibular, uma prova realmente é muito corrido, porque o tempo é pouco, mas a gente tem que ter essa calmaria, certo? Então, se essa dica te ajudou, curte, comenta, compartilha, segue o professor Raimundo nas redes sociais. Bons estudos, fiquem com Deus e fui!